Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de agosto de 2023, são 12h44. Esse aqui é um primeiro vídeo de filosofia da linguagem, onde eu busco fazer uma primeira reflexão. Eu tenho uma questão aí que me acompanha há um tempo, que é a seguinte: eu falo e você me ouve, mas entende? Ou seja, não é eu falo e você me ouve, mas me entende. Não é que você não tem essa questão reflexiva ou subjetiva. É se você entende o que eu falo, ou seja, se você entende o que é dito, ou se eu entendo o que as pessoas dizem. Né? Nesse sentido, então, a gente está tratando da compreensão, né? da linguagem. Né? Então, está tratando de comunicação. Né? E isso surge em qualquer ambiente, né? No ambiente familiar, no trabalho, no divertimento, na rua, inclusive é questão de brigas e mortes e grandes casos, né? Essa questão de se entender realmente o que é dito, o que está por trás do que é dito, etc. Bom, é uma questão ampla, tem várias áreas do conhecimento que investigam isso, acredito, né? A própria a própria biologia, né, fisiologia do que a gente fala, como fala, a física, né, das ondas sonoras, de como é que a coisa atinge a gente, né, o evento em si, né, a parte cerebral, né, da cognitiva, da neurociência, da psicologia, enfim, do português, né, se a gente fala corretamente ou não, e por aí vai. Obviamente aqui, como eu sou uma pessoa, um graduando, um graduado em filosofia, ali no mais baixo ali da possível, né, do que foi possível fazer, olhando pela filosofia da linguagem, ela traz uma, não só a filosofia da linguagem, mas ela traz uma questão que é do significado. Ou seja, quando eu falo, eu posso dizer algo ininteligível, por exemplo, e aqui eu recorro a um exemplo de Salles. Se eu disser Konokave glu glu, você não vai entender, tá? Então, assim, vamos já fazer essa primeira distinção de ruídos, né? Ou de letras, ou de coisas no papel, símbolos aleatórios, de uma coisa, de uma linguagem ali, de um texto, ou de uma fala que tem um significado. Então, a gente pode pegar num primeiro ponto a frase eu estou em São Paulo, tá? Então, como é que uma primeira teoria do que versa sobre o significado olha isso? Bom, ela olha que e esse gesto aqui de apontar, eu, eu pego do Marco Rufino. Então, eu estou em São Paulo. Né? O que isso traz para a gente, né? Que é a primeira teoria do significado, a teoria referencial do significado, ou seja, o significado do que eu estou falando ou do que eu estou escrevendo são coisas, se refere a algo, são objetos. Então, se eu falar eu estou em São Paulo, o eu sou eu mesmo, o significado do eu é a própria pessoa e o significado de São Paulo é a própria cidade, ou seja, a linguagem ela é basicamente referencial, se refere a coisas do mundo. Essa teoria é uma teoria super simples, né, de entender, ou seja, o significado é a própria coisa. E ela é do senso comum, ela domina, digamos, o senso comum, mas ela enfrenta muitos problemas, né? E aí a gente vai ver que nunca vai, a princípio, não tem uma resposta definitiva, assim como a ciência, né? Eu acredito que quando a ciência tiver uma resposta definitiva, a gente vai ter se superado. Na verdade, eu acredito que a humanidade acaba antes de achar uma resposta definitiva para as questões, né?
filosofia segue aí essa linha, né? Então, digamos aqui que um primeiro desafio aí para essa primeira teoria do significado, que é a teoria referencial do significado, seria a gente colocar nessa frase: eu estou em São Paulo a meu bel prazer. Então, se você pegar o bel se refere aqui. O que é bel? Ou seja, você vê que a teoria referencial ela tende a tratar tudo como nome, a coisificar as coisas. Ou seja, ela pode ser interessante em algumas situações, porém ela não vai abarcar todos os cenários, né? Então, assim, o que surge como digamos que saindo dessa teoria do senso comum, que é essa né, teoria referencial, a gente teria o, o significado como sendo algo que a gente, digamos, expressa, né? Ou seja, o significado não está nas coisas, mas ele tá expressando algo que estaria na nossa mente, digamos assim, então assim, na nossa cabeça. Então eu estou falando algo que está saindo, então o significado está aqui dentro, né? Essa seria uma teoria ideacional do significado. Porém, ela fica restrita a tudo que está na cabeça de cada pessoa. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo algo, qualquer frase que eu disser, ela já tem que tá vindo da minha mente, porque o significado está nas ideias. Né? Então, ah, é como se fosse uma coisa meio muito no campo subjetivo pessoal de cada um. Tá? Depois a gente vai tentar detalhar um pouco mais, mas só dar uma primeira pincelada. Na esteira da teoria ideacional, a gente tem a teoria proposicional, que fala o quê? Que o significado de uma frase, de uma sentença, de uma oração, é uma proposição. Ou seja, uma frase ela é a expressão de uma proposição, não é de uma ideia na cabeça. Por exemplo, se eu pegar a teoria ideacional, eu posso falar de cão. Então, o que é essa ideia de cão que está aqui dentro que eu estou dizendo? Ou seja, quando eu falo cão, o significado do cão ele está dentro da minha cabeça. Ou seja, ele é uma ideia, ele é uma imagem de um cão, mas de que cão? É do cãozinho pequenininho, daquele cão que late forte? Que cão é esse? Ou eu poderia, falar de um cão genérico, ou seja, então quando eu falo, eu estou expressando conceitos genéricos, né, de coisas, mas mesmo assim ele ainda está nesse campo subjetivo. Então, essa dela pode trabalhar na ideia de proposição, ou seja, o significado de uma frase é uma proposição. Por exemplo, se eu falar assim, hoje está chovendo, certo? Isso é quando eu estou falando hoje está chovendo, eu estou falando de uma proposição que pode ser verdadeiro quando eu falar. Ou seja, se eu falar hoje está chovendo e eu estou vendo que está sol, então é falso o que eu estou dizendo. Você consegue compreender que quando eu disser hoje está chovendo, eu estou expressando uma proposição falsa. E se eu disser que hoje está sol, estou expressando uma proposição verdadeira. Esse tipo de teoria, ela é uma teoria muito embasada numa análise lógica. Né? É uma das primeiras teorias ali do início da retomada, digamos assim, da filosofia da linguagem ali no final do século XIX, com Frege, né? É o grande nome aí, o expoente inicial. Depois vem na esteira de Frege Russell, com Russell, o Russell em inglês, né? Russell, Moore,
e também Wittgenstein, ali o primeiro Wittgenstein, eles vão ver muita linguagem, eles vão fazer análise lógica da linguagem, ou seja, vai despir a linguagem das questões que estão, digamos, fora dela, digamos assim, né? E vai olhar os termos da linguagem. É como se uma frase, a frase está aqui, né? Hoje está chovendo, eu limpasse ela e embaixo eu teria uma estrutura lógica dessa frase, né? Ou seja, eu só posso dizer coisas que têm um substrato lógico, né? Então, o que seria esse substrato proposicional? E eu vou dizer a respeito disso. Algo assim, né? Porém, o que seria aí, né, essa teoria proposicional do significado? Paralelo disso, né, só para fazer um parênteses, depois a gente voltar numa em tentar refutar que a teoria do significado, teoria proposicional do significado e para a teoria do uso, que seria o primeiro, segundo Wittgenstein, né, a teoria proposicional no primeiro e a teoria do uso no segundo Wittgenstein. Quando a gente falou ali no início, né, que o significado é a referência, ou seja, quando eu falo uma coisa, o significado é uma pessoa, isso é a teoria da referência direta. Então, assim, a filosofia da linguagem ela trabalha com um parzinho para tentar explicar esses fenômenos linguísticos, que é o significado e a referência. O significado é isso da gente entender, né? E a referência seria quando eu falo a que a coisa se refere. Então, quando a gente estava falando no início de teoria referencial de significado e tudo mais, eu vou ter a teoria da referência direta, ou seja, a teoria da referência direta é essa, que quando eu falo, eu estou falando direto daquela coisa, né? É quase que é uma estampa, né? É isso. Já e aí quando eu falo isso tudo eu vou entrar no campo ali dos indexicais, que é um outro assunto que a gente em algum momento vai falar. Mas o Frege, né, que eu estava dizendo e tudo, ele traz a teoria da referência indireta, ou seja, eu não vou falar, não importa muito quando eu falo a pessoa, o Luiz, por exemplo, eu. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente usa descrições para falar das pessoas. Né? Ou seja, aí, em vez do referencialismo, eu estou falando aqui do descritivismo. Né? Então, eu estou numa camada que é o quê? Eu vou falar assim, o barbudo sem camisa fazendo um vídeo. Então, que eu estou falando? O barbudo sem camisa fazendo um vídeo, ele não está falando do Luiz, ele está usando uma descrição do Luiz e não o Luiz, o nome próprio Luiz, né? Então essa teoria é interessante porque ela acaba por trazer um intersubjetivismo, digamos, porque a gente consegue, né, falar do o barbudo tarará, mas a gente também pode cair numa coisa de que eu estou usando uma descrição que pode não ser verdadeira. Eu posso falar assim, aquele cara super bonito fazendo o vídeo de filosofia da linguagem, o que é verdade para uns e não é verdade para outros. Então, assim, a gente acaba dando muito valor mesmo para a descrição e o objeto acaba saindo. Então, pode ter casos que às vezes eu estou falando tanto de descrição que o objeto sumiu. Então, essa é a teoria da referência indireta, ou seja, eu falo de uma coisa por meio de uma descrição. Tá? Isso, e aí o Frege colocou isso naquele texto lá seminal, né, o sentido e a referência. A Zin and the... Como é que é? Isso aí. E depois o Russell desenvolveu muito mais ali, tudo mais, essa teoria da descrição, trouxe as descrições definidas e tudo, e aí tem
esse certo campo da referência, ou seja, como é que o discurso fala de uma referência, se é por uma referência direta, se é por uma referência indireta, e depois a gente teve o creep lá na frente que vai falar contra esse descriptivismo e vai trazer de volta uma teoria direta da referência. Então, assim, lembrando, eu falo e você me ouve, mas entende? Quando eu faço essa pergunta, eu estou falando de compreensão, de comunicação, e eu envolvo para essa compreensão dois conceitos, significado e referência. A referência, a gente tem a teoria direta da referência e a teoria indireta, que então é o referencialismo descritivismo. Quando eu estou falando de significado, eu tenho a teoria do significado, teoria referencialista do significado, significado da própria referência. Eu vou ter uma teoria mais ideacional, que o significado ele é uma ideia. Então, o que eu estou falando se refere a uma ideia que está na minha mente. Mas isso aqui pode extrapolar para a teoria proposicional, que eu acho que foi uma das mais dominantes aí, né? Que vai dizer que o significado é uma proposição. Mas veja, quando a gente fala que o significado é uma proposição, parece que eu estou arrumando um outro sinônimo do que é o significado. O que é o significado? É a proposição, mas o que é a proposição? É o significado. Ou seja, uma frase está dizendo de uma proposição que está aqui num pedestal. Então, para finalizar, o Wittgenstein ele vem com a teoria do uso, né? Que ela procura dizer que assim, não, o significado está na forma como você usa a frase. Tá? Então, se eu falar se eu falar assim, tá coçando, eu tô coçando aqui meu braço, você tá entendendo por quê? Porque eu tô falando à medida do que eu tô usando, do que a gente tá conversando, que eu tô entendendo. Agora, se eu coçar aqui, a cadeira tá coçando a mesa, pode ser uma coisa um pouco mais esquisita. Mas essa questão do significado como uso é a questão de como é que você usa a linguagem, as regras que você usa. Então, à medida que você vai usando, é dali que vai surgindo o significado, e não de uma coisa externa. Seja uma referência, seja uma proposição, etc. e tal. Bom, vamos fazer uma pausinha aqui. A gente continua no próximo vídeo.